Obrigado, Senhor, pela generosidade do Senhor com a nossa vida e também a generosidade do seu povo, Pai. Eu creio em uma colheita abundante, porque a sua palavra diz que aquele que semeia muito, colhe muito. Nós cremos na sua palavra, Pai, acima de todas as coisas. Eu oro, Senhor, por sabedoria ao ensinar a sua palavra nessa noite. Me submeto à unção do seu Espírito para fazer a sua vontade acontecer. E para que as palavras da minha boca possam sair com graça e misericórdia, amor, para poder produzir frutos desejáveis, segundo a sua vontade e a sua convicção, Senhor. Te agradeço por esse povo que se reúne aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Boa noite. Boa noite. Sabe qual é o problema de ser gordo em 2026? Vem cá aqui comigo. Dá um abraço. Problema de ser gordo em 2026 é que... Então, porque precisa ficar junto comigo aqui. É que além de ser gordo, você evidencia que você é pobre e não tem dinheiro para comprar monjaro. Vai lá. Essa é a dificuldade. Você mostra duas coisas ao mesmo tempo. Complicado. Antigamente você podia ser só gordo, agora não. Agora você joga o combo. Provérbios capítulo 4. Então, se você não quiser parecer pobre, emagreça, mesmo que você seja. Provérbios 4:18. Vai dizer que a vereda do justo é como a luz da alvorada, brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Salmo 1. Eu li esses textos aqui no da virada. E quem veio de manhã, gente? Só para eu saber aqui. Uma turma boa. Se você não veio de manhã, está gravado o culto. Eu quero te incentivar a ouvi-lo, porque eu comecei algo de manhã que eu vou terminar no final de janeiro. Aleluia. E eu vou fazer a sequência toda. Amém? Mas eu não sei se eu vou poder estar em todos. Então você assiste depois. Mas são pilares importantes que eu creio que vão nos ajudar a seguir bem nesse ano de 2026. E hoje eu comecei falando sobre o conhecimento da verdade, sobre a palavra. E Salmo 1 fala muito sobre isso, né? Claro que na revelação da antiga aliança, mas ele vai falar sobre isso. Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quem não segue o conselho dos ímpios é o quê? Feliz. Só isso já deveria ser o suficiente para a gente, né? Porque a busca do ser humano por dinheiro, por entretenimento, por família, por casamento, no fim das contas, é uma busca pela felicidade. Não é? No fim das contas é isso. A gente até se admira e gosta de ver pessoas que são felizes com menos do que seria o suficiente para a gente se considerar feliz. Não é? Eu vejo a vida de alguém e falo, que bom, né? Apesar de essa pessoa não ter coisas que eu gostaria, ela é feliz. Não é bom? Na verdade, o que importa é a felicidade. Não é o acúmulo de bens, não é o tanto que você tem no bolso, não é o tanto que você produz. O que é importante é se você é feliz. Amém? Como que você se torna feliz? É feliz aquele que
não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Ao contrário disso, a sua satisfação está na lei do Senhor. E é claro, eu quero, para o entendimento da nova aliança, trazer para a gente que a gente não observa a lei de Moisés, mas nós observamos a palavra de Deus, Cristo, que é a palavra que se tornou carne, né? Nós observamos o ensinamento de Jesus. Eu falei pela manhã o que Jesus falou ao encerrar o Sermão do Monte, Mateus 7, 24, portanto, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. É como alguém que constrói a casa sobre a rocha. O que a gente tem que fazer, então? Ouvir e praticar. Amém, gente? Amém. Ouvir e praticar. E é isso que ele está falando aqui, no contexto da antiga aliança, no contexto da escritura que eles tinham à disposição. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. O que é meditar? Ficar de perna cruzada, mãozinha assim? Não. Você pensa nisso. Isso ocupa o seu pensamento. Não é o jornal que ocupa o seu pensamento. Aleluia. Não são coisas, as pressões do mundo que ocupam o seu pensamento. Não são coisas que você aprendeu fora da palavra que ocupam o seu pensamento. Afinal de contas, Paulo vai dizer em Romanos 12 que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós temos que renovar nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar. Eu pensava de uma forma, e essa forma que eu pensava era uma forma que me deixava triste. Amém? Está conseguindo fazer a conexão comigo? Porque o caminho dos pecadores, a roda dos zombadores, é um caminho que ele existe, as pessoas andam por ele, mas ele é um caminho de morte. Ele é um caminho destrutivo. O negócio é que ele é um caminho de morte pintado de um bom caminho. Ele é maquiado como um bom caminho. Pelo diabo mesmo. Pelo sistema diabólico que opera hoje, segundo Paulo vai dizer também aos Efésios, nos filhos da desobediência. E quantas vezes nós já não nos sentimos seduzidos a fazer uma coisa que a gente sabe que não é o correto para ser feito. Entretanto, no final de tudo, a gente sabe que é insensatez, como Jesus disse em Mateus 7. A gente ouvir a palavra e não praticar. Ou seja, o que vai trazer as suas resoluções de ano novo para a prática, as boas, está ligado a você meditar na palavra de dia e de noite. Significa que você tem que ler a palavra de dia e de noite? Isso é inviável. É impossível. Tem gente que começa a dormir toda vez que lê, né? Eu acho que tem gente que tem dificuldade para dormir. Toma remédio para dormir. Mas não percebe que se começa a ler a Bíblia, dorme. Para de tomar remédio, irmão. Vai ler a Escritura, vai orar, vamos ver se você não dorme. Se esse é o problema. Ah, não, eu tenho dificuldade para dormir. Oh, boa, então leia. A questão é que os ímpios não têm prazer na meditação na palavra. E por que o ímpio não tem prazer na meditação na palavra? Se a palavra tem tanta coisa boa para a gente, mas ela tem coisa boa depois que ela confronta a gente e moe a gente. Porque primeiro a palavra confronta a gente. Primeiro ela muda a gente. Primeiro, se eu aceito, acato a palavra no meu coração, eu sou transformado por ela. Amém. Se eu acato a palavra no meu coração. Eu falei hoje de manhã também, repito, infelizmente a gente já tem no Brasil a categoria do evangélico não praticante. Você está aqui, gente? Eu sou cristão, mas não sou praticante. Então você não é cristão, irmão. O cristão, ele é praticante. Ser cristão pressupõe uma prática.
Não é uma religião, não é um clube que você entra. Amém? É como a árvore plantada, versículo 3, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. O pastor Rodrigo falou aqui agora sobre a prosperidade. Irmão, fique tranquilo, não é uma moeda de troca que Deus bota na nossa mão, não. É simplesmente um caminho que Ele nos ensina. Então, se eu estou no Senhor, o que eu faço, prospera. Por quê? Porque eu estou meditando na palavra de dia e de noite. O que é isso de meditar na palavra? Irmão, simples. Se você só medita naquilo que você conhece. O que é meditar na palavra? Deixa eu ver se eu... Faz o seguinte. Meditar na palavra é fazer com a palavra o que você faz com os seus problemas. Alô? Medita nos seus problemas de dia e de noite. Medita nos boletos de dia e de noite. Não, troca isso pela palavra. Não, pastor, mas eu conheço 2 versículos. Entendeu por que você precisa estudar? Não adianta. Até porque nós somos feitos daquilo que a gente ouve a nosso respeito. O ministério de Jesus, em Mateus 4, 23, vai dizer que ele ensinava por toda a região. Mateus 4, 23. Em Mateus 7, versículos 28 e 29, fala que o povo ficou maravilhado com o ensino dele. O que nos liberta, irmãos, não é uma mágica. O que nos liberta é o ensino da palavra. Mas eu estou aqui para receber um milagre. Opere o primeiro, que é aprender a palavra. Eu creio em milagres. Amém? Mas você sabe que o meio evangélico ele ficou muito nessa coisa de milagre? Não acha, não? Busca seu milagre, receba seu milagre, alcance seu milagre, Deus vai te dar o seu milagre. Como se você tivesse um milagre na mão de Deus. Deus, assim, vai naquele culto que você recebe. Não é não. O Senhor deseja que a nossa vida seja boa por vários motivos. Primeiro, porque Ele nos ama. Segundo, porque Ele deseja salvar pessoas do inferno. E Ele não vai salvar pessoas do inferno tendo alguém com uma vida miserável como exemplo de filho dele. Não é verdade? Vem cá para a minha igreja, todo mundo aqui é quebrado. A gente sofre, a gente não pode fazer nada, a gente não pode ouvir música nenhuma, a gente não pode ir para festa nenhuma. Vem cá que é muito legal. É claro, irmãos, nem tudo convém para a gente. Embora tudo seja lícito, que é o que Paulo fala. Algumas coisas não convêm. O que não convém? Você que sabe. Você é responsável pela sua salvação, não sou eu não. Você é responsável por saber o que te convém e o que não te convém. Tem coisa que pode ser conveniente para um e inconveniente para outro. Tem coisas que são absolutamente lícitas, mas que para um outro pode ser um gatilho. Que vai jogar a pessoa numa espiral de pecado. Então, isso é para cada um. Mas a gente ficou viciado no negócio de o que pode, o que não pode. Terceirizando para o pastor da igreja a minha santidade. Pastor, o que eu posso fazer? E aí, talvez, tem gente que não gosta muito do que eu tenho para dizer nisso, não. Mas eu não tenho outra coisa para dizer, então eu vou dizer exatamente o que eu tenho para dizer. Você vai ter que aprender a ler a Bíblia e interpretar. Amém? É você que vai pegar isso. Eu vou te ajudar, eu vou ensinar, as pessoas vão ensinar. A gente vai ensinar o que os textos dizem. Mas o que vai fazer você ser realmente próspero, feliz, é meditar na palavra de dia e de noite. É quando vier uma circunstância para você, você saber exatamente o que a palavra diz a respeito daquilo. Quando você receber um diagnóstico médico, por exemplo,
de algo ruim na sua saúde, você saber que aquela não é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus para a gente é de cura. Porque Jesus curou a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. É isso que está escrito em Atos. Espera aí, se é o diabo que oprime com doença, por que a gente aprendeu? Muitos de nós aprendemos isso. Se bobear, tem alguém aqui que ainda acredita nisso. Que Deus coloca doença para tratar a gente. Eu acho interessante. Você sabe que Deus é bom, não é? Deus é bom. Você é melhor do que Deus? Você colocaria uma doença num filho para tratar o caráter dele? Interessante como a gente acha que Deus, em alguns momentos, é pior do que a gente. Não, mas é porque é diferente. Eu tenho certeza que você deseja ensinar o seu filho, se você tem filho, não na base da paulada, tomara. Mas não é muito mais fácil você ensinar falando? Não é a primeira coisa que a gente tenta? Meu filho, não faz isso não. Amém? É isso que Deus faz com a gente. Através da palavra. Meu filho, não faz isso não. Faz isso, não faz isso. E é muito interessante porque nas doutrinas básicas da Bíblia, que está lá em Hebreus capítulo 6, o autor dos Hebreus vai dizer, ele vai enumerar, né, as doutrinas, o arrependimento de obras mortas, ou de atos que conduzem à morte, né? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino acerca de batismos, é mais de um, amém? Como assim é mais de um? São vários. Majoritariamente, que a gente ensina, por exemplo, no Rema, quando vamos falar sobre isso, a gente fala de 3. 3 que a gente passa. Amém? Batismos, imposição de mãos. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso é o básico do básico do básico, que todo crente deveria saber. Ah, eu sou crente, você sabe? Sou crente há 20 anos, você sabe? Sobre a ressurreição dos mortos. Você sabe? Sobre os batismos. Sabe a imposição de mãos? Para que ela serve? Não é só para a pessoa se tremer, não, gente. Aí eu não acredito em imposição de mãos. Então, você está pior ainda, porque é uma doutrina básica. Bíblica. Amém? É um ensino básico. É um princípio fundamental. Agora, o primeiro desses princípios é o arrependimento de obras mortas ou de atos que conduzem à morte. Que morte? Qual que é essa morte? De que morte o camarada está falando? Quais são atos que conduzem à morte? Dirigir a 200 km por hora? Com a garrafa de vodka na cabeça? Isso conduz a uma morte natural. Atos que conduzem à morte de maneira espiritual. Atos que te separam de Deus. Existem atos, existe uma maneira de viver que ela nos separa de Deus. Morte espiritual, morte, a palavra morte, fala sobre separação. Então, a minha separação de Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de deixar de crer. Eu me arrependo de não crer em quem? Na palavra. Então, veja. Você concorda comigo que a palavra, ela é bem recheada de um ensino para que a gente busque o conhecimento? Todo mundo conhece João 8:32, não é? Conhecereis a verdade? Poucas pessoas. Gente, vocês estão acordados? Domingo à noite, primeiro culto primeiro domingo à noite do ano. E conhecereis a verdade? Obrigado. Já citou Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ah, Jesus me ajuda. O conhecimento vai nos ajudar. Porque na hora que a chuva vier, que o rio transbordar,
É se você ouviu e praticou a palavra que vai dizer se você construiu a casa sobre a rocha. Você não vai enfrentar o seu problema durante o culto no domingo à noite. Ele vai te pegar numa terça-feira aleatória. Ele vai te pegar quando você estiver frágil. Se ele te pegar, ele tem que te pegar forte. Forte aonde? No conhecimento. Ele tem que bater em você e você já saber o que a palavra diz a respeito daquilo. O contrário disso, o que é? Essa coisa de ficar correndo atrás de milagre. O milagre pode te alcançar. Mas sabe, o milagre, ele vai nos alcançar quando não tiver outra coisa que a gente podia ter feito. É Moisés na frente do mar com o exército atrás. E agora, o que eu faço? Milagre, ótimo. Não é? Pode ser que isso aconteça na sua vida. E glória a Deus, eu creio. Agora, se a gente se coloca na enrascada, fica difícil pedir o milagre depois, né? Não tem milagre no caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios é densas trevas. A palavra conhecimento, ela é análoga no Novo Testamento à palavra luz. Então, a claridade do dia chega quando chega o conhecimento. Ou seja, a vereda do justo, que é como a luz da aurora, ela não é porque as coisas vão ficando só melhores, porque Deus vai fazer as coisas para mim. Não, é porque você vai acumulando conhecimento. E quanto mais conhecimento você acumula, quanto mais conhecimento você tem, melhor você enxerga as coisas. Porque quando você não tem conhecimento nenhum, tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo que você vai fazer, você não sabe, tem que perguntar para alguém. Fica dependendo de pastor. Pode me perguntar o que você quiser. Pode perguntar para qualquer pastor o que você quiser. Não estou falando disso não. Amém? Agora, um bom pastoreio, na minha opinião, não é alguém que simplesmente tem todas as respostas, mas não entrega nenhuma. Porque isso quem faz é o assalariado, ou o mercenário, que ele mantém o povo dependente dele. Eu não quero manter ninguém dependente de mim. A nossa dependência está na palavra. Então, o meu papel é te ensinar a palavra. É claro, se você aprender a palavra, eu não sei, acho que talvez tenha algum líder que pensa que, não, eu tenho que manter o povo dependente de mim, porque vai que ele aprende e vai embora. Não, se ele aprender, ele não vai. Se ele aprender, ele fica, porque ele vai perceber que o congregar é essencial. Na verdade, se ele aprender, ele vai se tornar um associado seu a ensinar mais pessoas. E é assim que a igreja de Cristo cresce. Quando as pessoas crescem. Então, irmãos, aqui a gente fala sobre conhecimento, porque a gente acredita no conhecimento, porque a palavra fala sobre conhecimento. Essa igreja não é igreja nós cremos nos dons, nós vemos curas acontecendo aqui, vai ter o centro de cura aqui, é gratuito, viu, gente? De 12 a 16, né, Jana? 12 a 16 de janeiro agora, você tem alguém com algum sintoma de enfermidade, alguma coisa, procura a Jana. Alguns aqui, quem já participou do centro de cura aqui? Pergunta para os irmãos que participaram, o que acharam. Hã? Participante. Amém? Irmão, dá certo. A palavra funciona. Mas o centro de cura, por exemplo, são 5 aulas. No final tem imposição de mãos. Mas é importante que você saiba a vontade de Deus. Amém? Nós acreditamos no ensino, porque o ensino é o que fica. Esse negócio de você vir aqui receber uma coisa e ir embora, não é muito o que Jesus fazia. Ele curava, mas ele ensinava. Ele fazia e ele ensinava porque que ele tinha feito. Eu acho engraçado que se você ouve uma profecia, se tem um profeta girando aqui, se tem o povo
recebendo um monte de dom, você fala assim, opa, Deus está aqui. Agora, Jesus é a palavra. E o que Jesus mais fazia o tempo todo era ensinar a palavra. Aí, não, esse culto, foi legal, foi mais ou menos, foi só ensino. Eu só ensino a Jesus puro. É Jesus da sua forma mais visceral. Amém? Vi Jesus, não vi muito de Deus, não, foi só ensino. Meu Deus do céu. É um ensino que mantém a gente liberto. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus é bom. João capítulo 15. Verso 1. Isso aqui é uma das últimas instruções que Jesus estava dando para os discípulos, né? Em João 13 é a última ceia. João 14 ele fala sobre a vinda do Espírito Santo e o plano redentivo do Espírito. E João 15, ele começa a falar da forma da gente frutificar. Amém? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz, irmãos? Ele corta. Meu Jesus amado. Você está nele? Então veja, se você está nele, tem que dar fruto. Porque se não dá fruto, ele corta. E se dá fruto, ele poda. Não dá para fugir da tesoura, querido. Não se foge de tesoura. Lembre-se, conhecimento da palavra é igual a confronto. A não ser que você já seja perfeito. Me perdoe, eu sempre esqueço de fazer essa pergunta. Tem alguém que já é perfeito aqui? Tem certeza? Não? Ninguém? Ninguém, gente. Não é possível. Me fala, qual é o seu defeito, então? Esse é o meu defeito. Aí ele é seu, você guarda ele num potinho e leva ele para casa? Você ama seu defeito? Não, mas Deus não fez assim, fez nada, Deus não faz defeito. Aleluia. Quem disse que Deus faz defeito? Mas ele me fez assim. Não, te falaram isso, mas Deus faz defeito, não. Inclusive, ele mandou Jesus para purificar isso. Ele manda a palavra para você meditar nela, para o seu dia ser como a luz da alvorada, para você se santificar. E João 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então eu tenho que ser santificado pela palavra, mas aí ele fez o defeito. Isso é um sofisma bonito que a gente gosta de plantar na nossa cabeça, para a gente manter o nosso caráter do jeito que está. Irmão, o conhecimento da palavra vai te confrontar, vai te tirar da zona de conforto e vai fazer você melhorar quem você é. Mudar quem você é. Mas eu sou assim desde pequeno, é porque você não era crente. Eu era, então piorou. Eu não consigo mudar mais não, consegue. Se a palavra fala que consegue, consegue. Eu não estou te chamando de mentiroso. Eu estou falando que você está falando uma mentira. É que você acreditou nela. Só estou te contando que é uma mentira. Eu não consigo mudar. Consegue? Se Jesus falou que você consegue, é porque consegue. Eu não consigo não. Consegue? Eu vou falar a verdade até você aprender. Que Jesus é a verdade. Pastor, é porque é difícil. Tá. É difícil. Mas você consegue. Todo mundo tem seus defeitos. Isso é uma verdade circunstancial. Porque eu tinha defeitos que eu não tenho mais. Então essa coisa de todo mundo tem seus defeitos, é papo de quem não quer mudar.
Vocês estão aqui ainda? Então, né? Todo mundo tem seus defeitos. Eu não. Você é perfeito? Não estou falando isso. Eu estou falando que esse defeito não é meu, não. Ele vai sair de alguma forma. Agora, existem defeitos, existem desvios de caráter. O desvio de caráter nós não podemos ter, não. Ah, mas é só um desviozinho. Entendi. C.S. Lewis fala que o povo quer ir para o céu carregando um pouco de inferno com eles. Vai não, irmão. A ideia é a purificação total. Estou falando que você vai ter que ir perfeito, mas você tem que querer. A gente tem que querer. A gente tem que buscar a perfeição. Isso não é ser perfeccionista. Isso é meditar na palavra de dia e de noite. Meditar na Escritura. O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso melhorar em mim? Amém? O que eu preciso melhorar em mim para parecer mais com Cristo? Porque eu preciso parecer mais com Ele. A ideia é que a gente pareça mais que Ele. Cristão é uma cópia dEle. Não, mas eu só sou um pecador. Não é não, você é justificado por Ele. A respeito disso, Paulo, vou dizer aos Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, versículo 17. Gálatas 2, 17, estou lendo a versão NVI. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, um ministro do pecado? Ei! Vocês estão aqui? Qual a resposta do próprio Paulo? De modo algum. Mas não sou pecador, não? Não. Você foi justificado por ele, Cristo é ministro do pecado. É que esse negócio de falar que é pecador é uma coisa que uma igreja inventou aí e todo mundo gostou. Porque o que o pecador faz? Peca. Cachorro late, gato mica, pecador peca. Pastor, mas eu ainda peco. Peco muito, mas não devia. Amém. Peca porque quer. Porque o Espírito Santo em você já tem poder o suficiente para você não pecar. Amém. Ah, mas eu não consigo. Você não quer, é diferente. Dá o nome certo para as coisas. Dá o nome certo para as coisas. Não, mas então você nunca pecou. Não é isso que eu disse. Até porque João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, as coisas que são escritas para a gente é para que a gente não peque. Ele vai dizer, tudo bem, mas se acaso algum de vocês tropeçar, vocês têm um advogado junto ao Pai. Então não é para a gente ficar desesperado, pequei, perdi a salvação, não. Você tropeçou, você está aprendendo, você ainda está enxergando. Você está adquirindo conhecimento, quanto mais conhecimento, mais você enxerga. Quanto mais você enxerga, menos você tropeça. Agora, uma coisa é você tropeçar, outra coisa é você carregar a pedra para jogar no chão, para você... Tropeça, cai, bota ela no bolso, levanta de novo, espera um outro momento oportuno e joga ela de novo. O nome disso é pecado deliberado. Se você for ler o que a Bíblia fala sobre pecado deliberado, irmão, eu vou nem abrir hoje, não. Semana que vem eu abro. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
cristianismo, irmão, ele vai seguir o processo que começa no arrependimento. Não dá para ser cristão e não ser arrependido. Amém? Não dá. É o arrependimento de obras mortas, ou de atos que conduzem à morte. Que atos que são esses? Que o autor dos Hebreus fala, capítulo 6. O que é isso? O que é esse arrependimento? O arrependimento dessa soberba de achar que você está certo em tudo. E de achar que tudo é só uma questão de mera opinião. E de achar que você tem justificativa para os pecados. Já percebeu que todo mundo que é orgulhoso é cheio de justificativa? Você errou por isso. Mas é porque... Aleluia. É um vício. É porque Adão e Eva têm, né, nessa história da criação, tem algo muito interessante, né? Eles sentem vergonha, eles cobrem com as folhas, eles fogem de Deus, e todos justificam. Foi a mulher que você me deu, foi a serpente que me enganou. Isso não é a frase de alguém arrependido. A frase de alguém arrependido foi: eu errei. Eu dei ouvidos. Porque o que Deus falou para eles foi isso. Porque você deu ouvido à sua mulher. Porque você deu ouvido à serpente. Me enganou. Você sabe que todo mundo que é enganado tem um coração muito inclinado para ser enganado. O engano, ele alcança um coração que deseja o engano. A falsa doutrina encontra um coração que ama a falsa doutrina. Hoje você tem algumas igrejas que falam que você pode pecar o quanto que for, porque Jesus já morreu e já pagou tudo. Aí aceita todo tipo de transgressão dentro da igreja. Irmãos, nós aceitamos todo tipo de pessoa dentro da nossa igreja. Amém. Todo tipo. Mas o que é pecado é pecado. O que é transgressão é transgressão. E o que é transgressão? É o que a palavra nos ensina, o que Jesus nos ensina. É muito mais sobre uma questão de princípios, né? As obras da carne, Gálatas 5,19. Inimizades, porfias, divisões, feitiçaria, idolatria. Eu falei um pouco de manhã sobre a questão do dinheiro, né? A idolatria ao dinheiro. A ideia de o dinheiro que vai salvar a minha vida. Mas eu não acho isso, mas deixa o pagamento atrasar, para ver a paz que excede todo entendimento, guardando o seu coração. Não, o Senhor é o Senhor que manda em mim. Pastor, vou ter que mudar de cidade porque eu recebi uma proposta de emprego. Então o Senhor não manda você, não. Não, a proposta de emprego é Deus que abriu. É por quê? Ele te falou? Não, mas é porque é Deus, não é não? É o Deus dinheiro, mas sim. O Senhor quer que você frutifique quando você está plantado. Amém. Deus tem que te tirar da sua cidade para te fazer ficar rico. Ele tem dinheiro no mundo inteiro. Não é? E hoje é fácil, é tudo online, o povo manda uns pics aí, chega na sua conta direto. Você não tem que minerar o ouro em lugar nenhum, não. Você tem que se obedecer à palavra. Não, mas é porque lá tem muito dinheiro. Entendi. Então você não está indo lá pelo Senhor, não, né? Não, mas eu vou fazer a obra de Deus lá. Vai nada, vai fazer a sua. Mas eu vou dar o dízimo. Você quer um troféu por causa disso? Que o povo acha que dar o dízimo é o crente mais crente que tem, né? O dízimo é o beabá do cristianismo, irmãos. É o jardim de infância. Não, mas eu não dou, não. Então, você nem alfabetizou ainda na palavra. Amém?
Não é a coisa mais importante da prática cristã, não, viu? Tem outras mais importantes. Mas é uma delas. Eu vou falar sobre família, vou só dar um spoiler sobre família. Para que a gente casa, gente? Fala coisa aí. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, os casais casam para fazer sexo. Amém? Está lá, 1 Coríntios 7. Ele fala assim, por mim ficava todo mundo solteiro, mas se você não consegue, é melhor casado do que viver abrasado. Entendeu? Ou seja, embora o sexo não seja tudo no casamento, sem sexo não é casamento, é amizade. Amém? Ah, mas a gente era assim, mas aí já esfriou. Aí não. Aleluia. Pode esfriar, não. Obrigado, Senhor, pela... Por que eu estou falando isso? Porque embora o sexo não seja o mais importante do casamento, sem o sexo não tem casamento. Tem uma amizade. Você está comigo? Colheita abundante. Não é o mais importante, você não pode casar por causa disso. A palavra diz que aquele que semeia muito... Mas se não tiver, não é casamento. A sua palavra, Pai, Amém? Eu vou falar mais disso no final do mês. Mas, a questão do dinheiro é a mesma coisa. Não é o mais importante. Mas se você é mão de vaca, é porque você idolatra o dinheiro. E não dá para servir a dois senhores. Embora não seja o mais importante, sem isso você não é crente. Faz sentido? Porque qual o motivo? Eu mudei de assunto aqui, você viu, né? Mas vamos lá. Qual o motivo para a pessoa não ser fiel em dízimos e ofertas, se não for ou medo de faltar, ou seja, medo de que você vai fazer o que Deus manda e vai dar errado, ou avareza, que é idolatria, e que é você servir ao outro Senhor que se opõe a Deus, como já falei aqui. Então, a ideia de você... O motivo pelo qual as pessoas não são fiéis são um fruto óbvio de onde o coração delas está. Ela ficou calado aqui. Você discorda da palavra? Um não basta, gente. Você discorda da palavra, irmão? Não, mas eu não sei se é assim, não. Não, eu sei que você gostaria que não fosse. Mas a realidade é que, pensa bem, você está com Jesus para tudo ou só para aquilo que é conveniente para você? Porque se você está com Jesus para tudo, você vai receber... Por que quando eu falo que a gente já é curado, todo mundo fica feliz e grita aleluia? E quando eu falo que você tem que participar financeiramente da igreja, você diz... Você tem que servir o corpo. Tem que perdoar o irmão. Você vai enriquecer. Amém! Que doideira que é essa? Não consigo entender, não. Um povo arrependido é um povo que olha para a palavra e fala, eu devo estar errado. É um povo que ouve uma pregação e fala assim, eu devo estar errado. O cara que não é arrependido, ele fecha o coração e fala assim, eu acho que não é bem assim, não. Ele nem sabe por que ele acha que não é bem assim. Ele só acha que não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque, veja bem, é porque eu... E aí, as pessoas são ardilosas na argumentação, né? E o diabo é ardiloso na argumentação. Mas não ouve a argumentação dele não, irmão. Ouve a palavra, medita na palavra de dia e de noite. Agora, o meditar na palavra vai te podar. Ou vai te podar para dar fruto, ou vai te cortar para você parar de ocupar o lugar dos outros.
na árvore. Um dos dois ele vai fazer. Ou ele te poda para você frutificar mais, ou ele te arranca fora para você parar de sugar o nutriente dos outros. Eu já dei umas tesouradas aqui assim. Tinha um irmão que ele marcava comigo toda semana. Uma hora eu falei assim, chega, você não vai melhorar não, vai só marcar. Eu atendo, irmão, não tem problema não. Aí não melhorou. Virou como o capeta pouco tempo depois. Virou como o capeta pouco tempo depois. Ah, eu sei de quem você está falando. Não, sabe não, foi uns 5 que foram assim. Ah, eu sei de quem você está falando. Não, pode saber de um. Mas é um padrão, viu, irmão? Mas é um padrão, viu, irmão? Às vezes a pessoa quer mudar, mas ela não quer tomar o remédio que vai fazer ela mudar. É um padrão, viu, irmão? Às vezes a pessoa quer mudar, o remédio que vai te fazer melhorar para sempre é você tomar aquilo que a palavra fala a seu respeito como seu. Aquilo que a palavra fala. Porque nós tomamos como nosso quando nós falamos sobre vitória. Nós tomamos como nosso. Eita, nós somos mais que vencedores, isso é meu. Nós somos cordeiros com Cristo, isso é meu. Você precisa se aperfeiçoar na palavra. Nós somos cordeiros com Cristo, isso é meu. Você precisa se aperfeiçoar na palavra. Então veja, tesoura de poda. Então veja, a mesma tesoura que poda é a tesoura que corta. Você que vai escolher se você vai querer ser podado ou cortado. Já te adianto, ser podado é melhor, porque além de te fazer dar mais fruto, te mantém vivo. Já te adianto, ser podado é melhor, porque além de te fazer dar mais fruto, te mantém vivo. Vamos continuar lendo, parei aqui, né? Eu fui para Gálatas, mas eu vou voltar. Estava em João 15, né? Estava em João 15, né? João 15. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 3, vocês já estão limpos. Por quê, gente? Pela unção, pela palavra que lhes tenho falado. Como que você se limpa? Ouvindo a palavra. E obviamente não só ouvindo, praticando. Quando você ouve e pratica, o nome disso é poda. Quando você ouve e não pratica, o nome disso é corte. Quando você ouve e não pratica, o nome disso é claro que o corte demora mais tempo. Porque Deus é misericordioso e longânime, paciente com a nossa teimosia. Mas, entenda, todo o caminho de bênção do cristão está ligado a ouvir e praticar. Versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerem na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O que é permanecer em Cristo? Ele vai dizer, eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o quê? O que quiserem. Ah, agora todo mundo gostou. E lhes será concedido. E olha que interessante, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quer uma chavinha boa? Para você saber o que está rolando com você? Para você saber o que está rolando com você? Vamos lá, ele faz toda uma construção, dizendo, se você está nele, as palavras dele estão em você. Se isso está acontecendo, você está em Cristo, as palavras dele estão em você, pronto. Se isso acontece, tudo que você pedir, ele te dá. Se isso acontece, tudo que você pedir. Agora, eu não quero que você se denuncie. Mas aquilo que você tem pedido, você tem recebido. Porque isso é um sinal de ou uma coisa está falhando ou outra está falhando.
É um sinal de ou uma coisa. Porque se Jesus não é mentiroso, viu, gente? Porque se a gente precisa acreditar nas coisas que ele falou. Não é mentiroso, viu, gente? Se ele falou que eu permaneço nele, e a palavra dele permanece em mim. Se ele falou que eu permaneço nele, e se isso acontece, tudo que eu peço, ele me dá. E se isso acontece, tudo que eu peço, ele me dá. E se, pelo raciocínio contrário, eu peço alguma coisa e não recebo, é porque uma das duas coisas, ou as duas estão faltando. Eu peço alguma coisa e não recebo, é porque ou eu não estou permanecendo nele, ou as palavras dele não estão permanecendo em mim. Ou as palavras dele não estão permanecendo em mim. Lógica, gente. Jesus mente? Não. Então o que ele falou que é verdade? É. Lógica, gente. Jesus mente? Se eu permaneço nele e a palavra dele permanece em mim, é só pedir que chega? É. E a palavra dele permanece em mim? Eu peço, chega? Não. O que está faltando? Ou Jesus é mentiroso e isso não é. Beleza. O que está faltando? Ou isso aqui especificamente é mentira, o que faria de Jesus mentiroso? Então, não. É o que então? Mas eu estou nele. Eu estou nele. Eu entreguei minha vida. Mas as palavras dele estão em você? Eu estou nele. Eu entreguei minha vida. Mas as palavras. Você medita nela de dia e de noite? É a sua prioridade? Conhecer a palavra é a sua prioridade? É a coisa mais importante na sua vida? Estar nele é a coisa mais importante na sua vida? Aprender a palavra é a coisa mais importante na sua vida? Aprender a palavra é a coisa mais importante na sua vida? Não, eu sou evangélico não praticante. Não, eu vou todo domingo na igreja. É pouco. Não, eu sou evangélico não praticante. Não, eu vou todo domingo na igreja. É pouco. Não, eu sou evangélico não praticante. Não, eu vou todo domingo na igreja. É pouco. Amém, irmãos? Não, mas eu leio a Bíblia em casa. Amém? Não, mas eu leio a Bíblia em casa. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Irmão, está lá em Tiago, rapidinho comigo. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Está lá em Tiago, rapidinho. O povo já está subindo aqui para me expulsar. Tiago capítulo 1. O povo já está subindo aqui para me expulsar. Tiago capítulo 1. Versículo 22. Tiago capítulo 1. Não, vamos pegar do 20. 21, perdão. Portanto, Tiago 1, 21. Portanto, livrem-se de quê? Toda impureza moral. Portanto, livrem-se e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Mas já não foi salvo? Você começou um processo de salvação. A salvação, ela começa por entregar a vida para Jesus. E ela continua pela obediência constante. Porque você pode parar o processo de salvação, inclusive abortar ele. Foi Jesus que falou. Não, mas eu aprendi que uma vez salvo, salvo para sempre. Aprendeu errado. Aprendeu de outra pessoa que não foi Jesus. Porque Jesus falou que se uma vez você pode estar na videira e você pode ser cortado por Deus. Ou tem alguma outra interpretação possível para isso? Não tem não, irmão. Não, mas aqui tem teólogo que pensa isso. Mas ele está errado, olha só que legal. Não, mas aqui tem teólogo que pensa isso. Mas ele está errado. Mas tem um outro texto lá em... Enfim. Já estou com o povo subindo, querendo me expulsar daqui, não vou falar de tudo isso aqui não. Faz matrícula no Rema, tá? 15% de desconto, né, cara? Faz matrícula no Rema, tá? 15% de desconto, né, cara? Mas olha, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, a felicidade de novo aí. Será feliz naquilo que fizer. A felicidade de novo aí. Será feliz. A felicidade está na prática da palavra. A felicidade está na prática da palavra. Eu falei num outro culto para trás aí, que às vezes o povo chega e está atribulado, cheio de problemas. Veio, pastor, preciso conversar com o senhor. O que foi? Vamos lá, o que eu posso ajudar? Normalmente eu ajudo mostrando alguma coisa na palavra que a pessoa não conhece.
Normalmente eu ajudo mostrando alguma coisa. Ou cobrando alguma coisa que ela já não está fazendo. Eu não sei o que mas eu estou fazendo, eu não sei o que está errado. Eu não sei o que Deus quer para mim. Aí eu faço uma pergunta, a pergunta de ouro. Como é que está a sua vida de oração? Aí eu faço a pergunta de ouro. Como é que está a sua vida de oração? A palavra não manda orar então também não. A palavra não manda orar então também não. São disciplinas. A palavra não manda orar então também não. Amém. São disciplinas. A questão, por que Tiago fala para a gente ser praticante? Por que tem tanta coisa na palavra falando para a gente ser praticante? Porque a nossa carne não quer praticar a palavra. E se você pender para a carne, você está ferrado. Tu vai rodar. Não tem jeito não. Não adianta querer ser carnal, pender sempre para o lado do pecado, e depois ficar pedindo, Deus me salva aqui, me ajuda aqui. Não é que ele não quer, que tem coisa que ele nem pode. Ele não pode fazer tudo. Ele não pode ir contra a palavra dele não, querido. E aí cada caso é um caso, né? Ele não pode mentir, ele não pode negar a si mesmo. Amém? Ele não quebra as leis dele, que ele estabeleceu. É por isso que para salvar a gente, por amor a nós, Jesus teve que vir e morrer. Se Deus fizesse qualquer coisa assim, de uma hora para outra, não precisava de Jesus ter sofrido, não. Que sadismo que é esse? Jesus sofreu porque Deus faz as coisas do jeito certo. E a gente, por falta de conhecimento, às vezes, quer que Ele dê um jeitinho para a gente, porque Ele nos ama. Não, o jeito que Ele deu foi enviar a palavra dEle. E olha, Montes Claros é indesculpável hoje em dia. Nós temos o Rema aqui. Nós temos uma igreja que ama e que ensina. Eu sei que existem outras boas igrejas por aí, é porque eu não conheço. Estou falando da nossa. Só posso falar do que eu conheço, né? Que quer que você aprenda a palavra e quer que você prospere. Já parou para pensar que às vezes o nosso grande inimigo é a gente mesmo? Mora junto com você e não é a sua esposa? Praticante da palavra. Só ouvir é ruim demais. O pastor bateu hoje. Cara, eu bato todo dia. Porque a palavra é assim. Para bater, basta ler a palavra. A não ser que eu fique escolhendo os versículos que agradem o povo. Se eu estiver fazendo isso, é porque eu estou querendo te manipular. Eu estou querendo que você venha. Eu me sinto tão bem na igreja. Que lugar bom. É bom mesmo, eu me sinto bem aqui. Mas tem que ter confronto, irmão. Sabe o que é gostoso? O dia que você vinha aqui e fala assim, nossa, o pastor falou muita coisa boa, mas eu estou fazendo tudo isso. Eu sei que tem muita gente que está aqui todo culto, está aqui ouvindo, fez o Rema, está desenvolvendo, está crescendo. E olha, pergunta, esse povo é feliz. Eu sou feliz. Eu não nasci pastor não, gente. Nasci de terno e gravata não. Eu comecei a mudar a minha vida. E é verdade, eu não estou ensinando uma coisa que eu não fiz não. Não é uma coisa que eu não faço não. Agora, se eu só quiser público, talvez eu vou ficar querendo fazer, deixa eu falar, movimentos, você sair daqui feliz, sair daqui sempre muito alegre. Eu gosto de ir lá porque lá eu exorcizo. Lá eu fico leve. É bom, tem leveza nisso. Mas sabe, vai ter dias que você vai vir aqui e você vai ouvir uma coisa que vai ficar na sua cabeça por meses. Se isso acontecer, ou quando isso acontece, eu fico tão feliz, porque eu botei alguma coisa na sua cabeça para você meditar de dia e de noite. E que
que ou você muda e melhora, ou você já cata a tesoura e joga logo no seu próprio ramo, porque você não aguenta mais. Só mais um. Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. E é por isso que eu vivo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus. 2 Timóteo 4, verso 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Veja, Paulo não fala para Timóteo, vai lá e cura o povo. É claro, quando você prega a palavra, a cura está implícita, mas o importante é, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O que é isso? A hora que precisar, aonde tiver, eu tenho que estar cheio da palavra. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Exortação não é admoestação, né? Eu sei que pegou esse termo errado no evangeliquez, mas exortação é encorajamento. Então, ele fala sobre repreensão, correção e encorajamento. A mais levinha aqui é o encorajamento. Não, mas eu sou homem, ninguém me corrige não. Então você é um homem perdido. Então você é um homem a caminho do inferno. Porque é o orgulho e a soberba que fazem as pessoas não quererem serem repreendidas. É o orgulho e a soberba que fazem as pessoas imunes à correção. Versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, o povo que não quer ouvir a verdade inventa uma religião para ele mesmo. Ou arruma alguém que vai falar o que a pessoa quer escutar. Você deveria ter medo disso, irmão. Alguém que vai falar o que você sempre quer escutar. A palavra que nunca confronta. E Paulo disse que viria esse tempo. Esse tempo chegou. O tempo de dura essas palavras, quem pode suportá-las, chegou. Hoje com a internet você pode ficar vivendo de ouvir a palavra, com várias aspas. Porque assim, se eu busco congregar pela internet, por exemplo, ou ouvir a palavra, não, mas eu não preciso estar na igreja não, eu ouço a palavra de casa, é só que em casa você escolhe. Se alguma coisa não está te agradando, você troca de vídeo. Você escolhe o versículo que você vai ler e praticar. Você escolhe mestres. E pior é quando o cara é o próprio mestre, né? Que não tem nenhum mestre sobre ele. Eu tenho um mestre sobre mim. Eu tenho um mestre sobre mim. Tem a nossa diretoria em Campina Grande. A nossa supervisão em Minas Gerais. Amém. Cuidado. Para você não chegar nesse ponto onde você se torna irrepreensível pela palavra. A palavra não te repreende mais, não te corrige mais e não te encoraja mais também. Amém? Receba a palavra. Se devote. Irmãos, faz uma resolução para 2026. Falei isso de manhã, vou repetir isso agora. Entregue esse ano ao Senhor.
Entregue esse ano. Fala assim, eu vou aprender a sua palavra, eu vou estudar. Eu tenho certeza que se você fizer de coração vai dar certo. E você não vai ter entregado só esse ano, você vai entregar a sua vida inteira. Mas faz o teste. As pessoas ficam procrastinando. Ano que vem, é porque esse ano está muito pegado, esse ano está difícil para mim. Se Jesus voltar, essa desculpa que você vai dar? Quando ele for julgar os vivos e os mortos, o que você vai falar com ele? Você não tinha tempo para ele? Amém? Nossa, eu fiquei muito tentada a fazer uma coisa aqui. Esses dias a gente teve o culto da virada, né? Não vou fazer isso não. Vamos ficar de pé. Não é aleatório não. Eu vou guardar para o futuro. Talvez para homens e mulheres, vamos ver. Faça uma oração de consagração ao Senhor essa noite. É o primeiro culto de domingo do ano. Irmão, se comprometa a ser uma pessoa fanática por Cristo. Entregue a palavra, entregue a prática da palavra. Você vai ser perseguido por isso, tenha certeza. Mas sabe, prefira a perseguição do mundo e a aprovação de Deus do que o contrário. Nós nos entregamos ao Senhor, Pai. Entregamos a nossa vida. Entregamos o nosso futuro. Mas principalmente o nosso presente ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos salva, nos vivifica.